Eu diria que não são nacionais. Como é que percebe que é um imigrante? Basta dizer, os que estão vestidos com burcas ou vestes árabes, eu diria que não são portugueses, no mínimo. Mas para o Chega, qual é o problema? Quais são os imigrantes que devem ser deixados à porta? Vamos ou não ter um problema de escassez de mão de obra? Se calhar, talvez nessa altura, muitos que vivem à conta dos rendimentos ou de subsídios de inserção ou subsídios, seja do que for, se calhar são obrigados a trabalhar. Começo por perguntar ao Rui Paulo Sousa, que tem dado a mão ao Governo nesta matéria da imigração, em que se baseia o Chega quando diz que temos um problema de imigração, quando se percebe agora que o Governo não sabe quantos imigrantes temos em Portugal. Esses números foram falados durante estes últimos anos. No mínimo tínhamos cerca de 1.600.000 em processo de legalização e havia um número desconhecido, poderíamos estar a falar de mais umas centenas de milhares, de imigrantes ilegais. Nem a AIMA considera que tínhamos 1.600.000, aponta para 1,5 milhão e esses números parecem não fazer grande sentido. O próprio Presidente da República veio alertar para isto. Nas contas da AIMA não se comportam neste número total da população. As contas não batem certo. Mas há números que batem certo. Como, por exemplo, a sobrecarga que temos nos diversos serviços, a nível especialmente da saúde. A nível da habitação, o problema que temos, toda a gente concorda que a imigração é um dos fatores que tem contribuído para esse aumento, apesar deles viverem X durante... Os mais pobres ou os mais ricos? É indiferente, porque os mais pobres vivem aos 20 e 30 dentro do mesmo quarto. Vão ocupar a mesma as casas, isso não há dúvida nenhuma, independentemente de serem ricos ou pobres, o que é facto é que aumentam o valor das casas em Portugal. Mas vou-lhe dar outro exemplo. Saiu agora o relatório da Inspeção-Geral das Prisões, onde indica que, por exemplo, o número de detidos por homicídio estrangeiros aumentou de 2023 para 2024 33%. Estrangeiros. E isso veio da própria Direção-Geral. Os dados. Tivemos o Diretor Nacional da Polícia Judiciária há bem pouco tempo mas o seu diretor, ele nega sempre qualquer perspectiva que tenha a ver com criminalidade a nível de estrangeiros. Mas este é um relatório que podem consultar. Mas estrangeiros não são necessariamente imigrantes em Portugal. Atenção, estrangeiros detidos por homicídio. Podem ser imigrantes ou não. Mas o que é facto é que são estrangeiros que aumentaram 33% no espaço de um ano. Portanto, os números estão em diversos setores da sociedade, a nível da criminalidade em geral, que não é só a nível de condenados por homicídio, a nível da criminalidade em geral. Quando ouvimos falar nas tais sensações, que o PS durante muito tempo falava nas tais sensações, mas o que é facto é que todos os dias vemos... O PS, quando estava no governo, falava que havia sensações, a questão da criminalidade está a aumentar. Está enganado. Percepções, sensações, o que lhe quiserem chamar. Mas o que é facto é que isto é uma realidade cada vez mais evidente. Mas que realidade? Do crime aumentar, especialmente devido à imigração, e especialmente devido à imigração descontrolada e devido a esses tais números que aparentemente não existem e que agora desapareceram, mas que eles estão em todo lado. Sai às ruas da Amadora, por exemplo, e onde eu vejo é imigrantes quase é assim, há ruas onde só vê imigrantes, ou se não são imigrantes, pelo menos eu diria que não são nacionais. Como é que percebe que é um imigrante? Basta dizer, os que estão vestidos com burcas ou vestes árabes, eu diria que não são portugueses, no mínimo. Rui Paulo Sousa, através das palavras de Leitão Amaro, este governo diz que a imigração estava mesmo descontrolada, mas isso mudou. Mas para o Chega, qual é o problema? Quais são os imigrantes que devem ser deixados à porta? Considera que devemos limitar em número a entrada de imigrantes? É óbvio que não se pode continuar a deixar entrar todos os imigrantes que queiram entrar no país. E quais são os que não se devem deixar entrar? Só por uma única questão, porque os próprios serviços do Estado simplesmente não têm capacidade para lidar. Se não têm capacidade para lidar com os próprios portugueses, já cá vivem, quanto mais com os imigrantes que entram. Isso é um facto. É simples. Se não dá para os próprios portugueses, muito pior para uma imigração que não tem qualquer controle. E segundo o Chega, quais são os imigrantes que não devem então entrar? É muito simples. Não é os que não devem entrar. É os que devem entrar é que devem corresponder às necessidades, e que necessidades de trabalho do país. Especialmente imigrantes com algumas qualificações específicas para áreas que necessitem dessa imigração. São esses os imigrantes que devem entrar em Portugal e sim esses, obviamente, que serão úteis para a nossa economia. Mas não simplesmente deixar entrar todos. A maioria dos imigrantes que entram em Portugal são imigrantes com baixos níveis de escolaridade e estão precisamente em serviços onde os portugueses com alguma escolaridade não querem trabalhar. Fechando a porta a esses que entram para essas áreas, vamos ou não ter um problema de escassez de mão de obra? Se calhar, talvez nessa altura, muitos que vivem à conta dos rendimentos
de inserção ou de subsídios de inserção ou subsídios seja do que for, se calhar são obrigados a trabalhar. Mas sabe o valor do rendimento social de inserção máximo por pessoa em Portugal? Ou vai responder como a sua colega que não sabia? Penso que a média está nos 253 euros. Mas de toda a maneira eu penso que o que está em questão não é esse valor. Eu penso que é baixo. Não é esse valor, a média. Mas penso que o problema não é esse média valor. Média por agregado ou por pessoa? Sim, por pessoa. Mas penso que o problema não é esse valor, mas sim quem está a receber e que podia estar a trabalhar. Mas é importante, obviamente, porque às vezes não está a trabalhar. Às vezes o partido chega o problema e diz que há pessoas e famílias inteiras a vir à conta do rendimento social de inserção e eu questiono o valor que me deu, se é possível viver desafogadamente uma família em Portugal, caso todos os elementos do agregado familiar, imagine de 4 pessoas, tivessem acesso a esse valor, se é possível viver com 1000 euros em Portugal. Se essas pessoas têm capacidade de trabalhar, os iam receber era zero. Não importa se é 100, se é 200 ou 300. Se eles têm capacidade de trabalhar, não devem estar a ser pagos para não fazer nada. Eu apenas quero salientar a demagogia e a forma como é utilizado o rendimento social de inserção para se confundir os portugueses, porque infelizmente a imigração no nosso país tem sido um alibi para desviar as atenções daquilo que é mais importante. Olha, daquilo que está a acontecer na saúde, também ao nível da educação. Mas foi o PS que permitiu esta imigração descontrolada. Foi o PS. Que acompanharia esta decisão de suprimir os vistos gold, que referiu várias vezes o problema da habitação. Para nós, obviamente, que os vistos gold nunca foi um problema, porque está-se a comparar coisas que não têm comparação. Claro. Os vistos gold têm a ver com uma atividade, no fundo, ou a nível empresarial, ou a nível de pessoas realmente têm uma capacidade monetária e quando adquirem aqui uma casa, estamos a falar de casas de um valor elevadíssimo e não estamos a falar de milhares de pessoas, já estamos a falar de umas centenas no máximo. Esses casos não fazem aumentar o preço das habitações? É assim, só se fizerem aumentar as habitações topo de gama, que por sua vez já são de um valor elevadíssimo. Também não posso deixar aqui só dizer relativamente ao PS, que se realmente, já que trata o Chega como a extrema-direita e faz acordos com o Governo, é preciso não esquecer que o PS, quando esteve no Governo, fez muitos acordos com a extrema-esquerda. E é verdade, acordos esses que viabilizaram a imigração e o ponto a que ela chegou neste momento. É que eu acho também. E aí não havia problema nenhum. O Partido Comunista Português não é o Partido Chega. É claro que não, porque o Partido Chega é um partido responsável e por isso é que está neste momento a tentar chegar a acordo com o partido do Governo para tentar conseguir leis justas e permitir regular realmente a imigração. Inconstitucionais, desumanas, contra o interesse público da integração dos imigrantes. É preciso ver qual é os juízes que decidiram isso. Portanto, quando estamos a falar de 2, 3 juízes já deviam ter sido, não saíram. Não há ninguém que não preveja a proteção da família. Não há nenhuma Constituição do mundo que não preveja a proteção da família. Há em vários países que isto existe. O Chega, que se tem aliado ao Governo nestes diplomas, está a abdicar do seu papel de partido da oposição? De maneira nenhuma. Somos uma oposição responsável. Por sermos oposição não quer dizer que vamos estar contra todas as medidas do Governo. Apenas serão analisadas e as que forem boas para os portugueses e para Portugal, votaremos sempre a favor.